Mas por que você não fez isso no primeiro turno? E por que o ministro Alexandre de Moraes riu na sua cara, em menos de 24 horas, lhe deu uma multa de 22 milhões e disse que o senhor estaria fazendo uma litigância de má-fé? Policial preso por planejar suposta morte de Lula trabalhou para o PT da Bahia. O policial que foi preso na operação de terça-feira da Polícia Federal, Vladimir Soares, trabalhou em gestões do PT na Bahia durante os governos de Jacques Wagner, durante os anos 2000. Foi transferido para Brasília, onde estava atuando por último até a prisão nessa terça-feira. Coronel Gerson Gomes, como analisa, coronel, essa informação, esse registro de aliás, policial federal que tem longa carreira, tem mais de 22 anos de carreira na Polícia Federal e entre os trabalhos que prestou estão aí serviços na gestão do PT na Bahia. Como analisa essa informação, coronel? Todo esse imbróglio que está sendo criado e que emerge agora, é importante, antes da gente tecer qualquer comentário específico sobre os que foram presos, nós contextualizarmos a nossa audiência na conexão que existe entre o processo. O processo ele está ligado aos inquéritos lá no início, inquéritos esses que foram sobrepostos, já que foram considerados ilegais desde o início pela própria Procuradoria-Geral da República. E quando esses inquéritos, que foram mudando de nome, mas não o ardil que estava por trás de cada um desses inquéritos, que davam superpoderes ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que investigava as pessoas e juntava uma equipe de investigação sob seu controle, acumulava as funções de presidente do TSE e de ministros do Supremo Tribunal Federal logo depois. Toda essa escalada, ela acabou criando condições para algo completamente atípico, que foi juntar os inquéritos das milícias digitais, das fake news, dos atos antidemocráticos, tudo debaixo de um guarda-chuva que poderia absorver todo e qualquer crime. Nós temos alguns exemplos aqui no Braddock Show. Nós temos o caso do Rodrigo Constantino, por exemplo, que hoje é um cidadão americano, mas que foi alvo desses inquéritos, e inclusive um desses alvos é um jornalista, que é o Paulo Figueiredo, que também já esteve conosco aqui no Braddock Show, e que hoje aparece nesse rol que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, Vitor, é muito importante a gente entender que a deterioração do que a gente chama aqui nos Estados Unidos de rule of law, do Estado de Direito, é algo que veio acontecendo muito rapidamente no Brasil. Veja que as manifestações populares que começaram ali em 2013 e 2014 foram se acumulando, a direita pegou gosto, foi para a rua, a população usou o verde e amarelo. Houve o impeachment da Dilma Rousseff em total liberdade de expressão no país. Depois houve até o governo tampão do Michel Temer e nada disso havia de uso do poder judiciário para a perseguição política. Tudo isso foi inaugurado quando falhou a tentativa de homicídio desesperada contra o presidente Bolsonaro. Ele acaba sendo eleito e aí o sistema entra em polvorosa, Vitor. Então, quando você me fala desse policial federal, nós não podemos tirar do contexto. Há muitas possibilidades. Há quem diga que ele foi plantado ali para dar uma legitimidade a esse tipo de narrativa, como o próprio presidente Lula disse, inclusive aqui nos Estados Unidos, numa entrevista para uma jornalista famosa, que o presidente Bolsonaro não voltaria ao poder desde que fosse criada a narrativa correta. Ele teve a desfaçatez de falar isso aqui nos Estados Unidos. Então, Vitor, eu não sei de detalhes desse policial federal. Não sei se de fato é alguém do PT ou que teve conexões com o PT e que está agora sendo colocado ali para, de alguma maneira, arrumar a história, né? Porque é isso que está acontecendo nesses inquéritos, na mão de um próprio juiz que, inclusive, cita o seu próprio nome diversas vezes nessa última peça. É mais um ato daquela situação anômala em que nós temos um juiz que, ao mesmo tempo, se diz vítima, faz a investigação, e, inclusive, ao arrepio da Procuradoria-Geral da República, toma iniciativas e julga, e condena, e prende, e manda prender. Então, posso te dizer só uma coisa, Vitor. Esse policial federal, se é legítima a história de que ele, de fato, integrou um grupo de aloprados que tentaram uma ação terrorista no Brasil, não sei. Mas que há muita desconfiança da minha parte por causa do contexto dessa história, eu não tenho como evitar de te dizer. Acho difícil, acho pouco crível isso tudo que emergiu nos últimos dias. Perfeito. Serrão.
Essa situação aí é muito esquisita. Esse policial federal já surgiu a versão de que ele apresentou uma alegação de que ele foi cooptado para participar dos esquemas. Então, a gente ainda vai ouvir histórias inimagináveis e todas absolutamente sem nexos. Porque vamos lá, qual é o grande problema dessa história toda que está montada? Tentativa de golpe para a tomada do poder de forma violenta, para enquadrar todo mundo na lei do Estado Democrático de Direito. Essa é a tese que vem sendo trabalhada desde dezembro de 2022. Desde 12 de dezembro, depois do dia 15, e depois, desde que Bolsonaro viajou, e foi continuando até no ápice do 8 de janeiro, depois no dia da perfídia, 9 de janeiro, e aí a festa. Então, é uma tese na qual não se pode acreditar. No Brasil, a gente pode garantir com toda certeza absoluta, não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Nada, as teorias que embasam o golpe de Estado, nada do que aconteceu aqui se aplicam nelas. Então, isso aí não pode ser usado. É até uma vergonha para o nosso Poder Judiciário estar baseando-se nessa tese. Judiciário, Procuradoria-Geral da República e o sistema político tupiniquim. Esse é um vexame histórico que vamos passar por essa mentira que o Brasil inventou. Isso é muito grave. E a maior parte da imprensa hegemônica tupiniquim comprou também essa história. Então, isso é mais grave ainda. Então, na hora, a história da humanidade ela é feita de decantação. A verdade aparece no momento certo. Essa aqui vai aparecer na hora exata. Talvez demore um pouco, talvez não, mas o fato objetivo é que a gente já tem hoje vidas estragadas por toda essa perseguição que vem ocorrendo no Brasil. Por toda essa juristocracia que tomou o poder aqui do Brasil de maneira avassaladora, com a conivência de um Congresso Nacional absolutamente estúpido, venal e que não tem leitura política nenhuma. Nada dessa crise de hoje estaria acontecendo se a gente tivesse um Congresso Nacional minimamente competente. Se a gente tivesse um Congresso Nacional realmente preocupado com a pacificação e com o equilíbrio entre os poderes. É isso. O Senado Federal é o culpado de tudo de errado que está acontecendo. Tá? Você pode pegar ministro A, ministro B, Supremo como um todo, mas a culpa geral é do Congresso. Se o Congresso tivesse dito, vamos parar aqui, Lula tomou o poder, vai governar, vai fazer as besteiras dele e acabou, e vamos aguardar até a próxima eleição, estaria tudo sendo tocado normalmente, dentro do que se espera na política. Mas aqui não. Lula assumiu com o espírito da vingança. O sistema de poder também queria vingança, porque ele não admitiu que o erro histórico, na visão do sistema, que foi colocar Jair Bolsonaro no poder, tivesse permanecido. Então a intenção desse sistema era exatamente eliminar Jair Bolsonaro da cena política. Não conseguiu pela morte, então vai se tentar pela via juristocrática. Algo que quase aconteceu também com Donald Trump nos Estados Unidos. Só que lá parece que falhou, né? Dia 20 de janeiro, não é a Kamala Harris que vai assumir a Casa Branca. Então, são essas coisas da história que a gente tem que ter muita paciência para segurar a situação. Agora, o erro brasileiro aqui, essencial, é a classe política, é o Congresso. Se o Congresso estivesse agindo, essa crise não estaria acontecendo. E a solução para essa crise vai ser política, mas talvez ela precise de um empurrãozinho externo para dar uma ajuda. Perfeito. Darcio, vou acrescentar uma outra informação antes de passar para o seu comentário inicial, que é o seguinte. Bolsonaro negou o pedido de general para pôr ministro favorável a suposto golpe. Em seu último mês de governo, o então presidente Jair Bolsonaro negou um pedido para substituir o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, que se mostrava contrário ao suposto golpe de Estado. A solicitação foi feita pelo secretário executivo da Segurança da Secretaria-Geral da Presidência, melhor dizendo, general Mário Fernandes, que foi um dos presos na operação desta terça-feira, a operação contra-golpe da Polícia Federal. E aí, volto contigo, Darcio, tem linha com isso que falava o Serrão, parece ser mais uma informação que contradiz ou pelo menos não se encaixa nessa trama do suposto golpe, né? Se o ministro que era mais favorável, digamos assim, ao suposto golpe não foi colocado, né? O ministro mais contrário que foi mantido no cargo, parece não fechar muito a trama que foi costurada, né, Darcio? É uma trama costurada, lastreada exclusivamente no depoimento do próprio Mário Fernandes para um colega, do general Mário Fernandes. Porque ele teria dito que falou com o Bolsonaro e que o Bolsonaro teria respondido que não faria essa nomeação porque isso poderia
configurar uma possibilidade de golpe, ou seja, o Bolsonaro teria dito que não queria golpe. Então, só isso já serviria para poder contrariar toda a tese construída em cima desse tema, que é o tema do golpe. Agora, eu faço questão de lembrar aqui o agente, o Vladimir, esse agente da Polícia Federal, porque eu andei dando uma pesquisada e eu vi que, aparentemente, ele é um sujeito de poucas palavras, foi alguém discreto durante a carreira e já tem muitos anos prestando serviço. E eu acredito que a situação do general citado nessa pauta é a mesma, assim como de vários outros militares que estão implicados nesse processo. É óbvio que todo mundo tem ali a sua preferência político-partidária, todo mundo tem a sua posição político-ideológica, tem as suas crenças, os seus valores. Assim como o coronel Gerson Gomes aqui, que pertenceu aos quadros do Exército, obviamente, ele já tinha uma visão de mundo, né, devidamente estruturada sob o ponto de vista da sua crença religiosa, de sua postura em relação à sua vida e por aí vai. Só que, no exercício do cargo, no exercício de sua função, obviamente a pessoa ela deixa de lado essas questões, essas preferências, para poder executar o trabalho. E o trabalho, aparentemente, desse policial federal foi executado. Afinal de contas, ele já trabalhou numa gestão do PT, quando o PT governava a Bahia, na época do senhor Jacques Wagner, e agora, eventualmente, no período Bolsonaro, ele estava trabalhando numa gestão Bolsonaro. E um comentário, alguma conjectura, ou qualquer tipo de desabafo, isso pode acontecer, todo mundo sabe. Isso não pode configurar um crime, meu Deus do céu. Todo mundo comenta alguma coisa nos grupos de WhatsApp. A gente viu isso em relação àquele grupo de empresários, em que empresários debatiam sobre o atual problema do Brasil, que é justamente essa instabilidade jurídica que a gente vive, e os empresários cogitavam ali a possibilidade de um golpe, é um desabafo, é uma catarse. Acontece que no Brasil está proibido fazer catarse, está proibido debater, está proibido falar. E aí você tem carreiras, histórias destruídas num processo conhecido lá do Roma Tuma Júnior, assassinato de reputação. Para buscar a criminalização dessas pessoas e uma eventual punição, estão assassinando reputações e histórias, estão assassinando carreiras, muitas delas premiadas. E isso é inacreditável. E é inacreditável que o nosso sistema de contrapeso, que é o Senado, esteja assistindo a tudo isso como se não estivesse acontecendo. Vejam só, temos 37 pessoas indiciadas. Uma delas, presidente do partido que tem a maior bancada no parlamento. E esse tema sequer é debatido no Senado Federal. Imagine que loucura que a gente está vivendo. O Senado abandonou o Brasil. Essa é a verdade. Aqui eu faço coro com o Serrão. Ele tem toda a razão. Tudo isso está acontecendo porque o Brasil não tem Senado, Vitor Braun. Perfeito. Ô, Coronel, e quando a gente fala sobre suposto golpe, também acho que é importante fazer essa ressalva. Em muitos casos, o que a imprensa está tratando como suposto golpe foi a simples cogitação de acionamento de dispositivos constitucionais. Por exemplo, discussão sobre adotar estado de sítio, artigo 142 da Constituição, a simples cogitação ou diálogos tratando desses dispositivos que são constitucionais está sendo tratada como golpe, né? Então, quando surgem notícias como essa, de que um ministro da Defesa era favorável a golpe, o outro não, é simplesmente sobre medidas como essas que a gente está falando, né? Não é sobre golpe de Estado, é sobre adotar ou não dispositivos que estão na Constituição, mas a simples cogitação disso parece que foi criminalizada, não, Coronel? Exato, Vitor, e agora eu vou te pedir licença para esclarecer algumas coisas para a nossa audiência e eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Eu estava com você no Pingo nos Is, Vitor, quando nós discutimos e debatemos esses instrumentos constitucionais que você está falando, à exaustão. Vou dar um exemplo. No Pingo nos Is, eu expliquei para a população o que era o Conselho da República e sugeri do ar que o presidente deveria considerar essa possibilidade, já que ele estava em uma situação de muita complexidade, e o Conselho da República, para quem não lembra, né, ele foi regulamentado na Constituição no artigo 89, e ele é um órgão superior de consulta e aconselhamento do presidente da República para assessorar o presidente em momentos de crise. E o Conselho da República normalmente é utilizado, inclusive o presidente Michel Temer utilizou esse artifício, ou seja, esse artigo constitucional, ele teve que tomar uma decisão sobre uma intervenção federal no Rio de Janeiro, fez uma intervenção híbrida, inclusive com o próprio general Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro, e somente na segurança pública, mantendo ali o governador Pezão, uma solução muito
híbrida, podemos dizer, mas um momento de crise. E o presidente Bolsonaro, Vitor, ele passou por todos esses assessoramentos. De fato, o ministro da Defesa estava em uma situação muito complexa. E eu vou lembrar a nossa audiência por quê. O presidente Bolsonaro, ele tinha desconfianças de que o processo eleitoral não seria bem conduzido. E ele fez várias dessas denúncias desde 2018, quando ele foi eleito, e já dizia, apesar de ter vencido, que necessitaríamos de um aperfeiçoamento no nosso processo. E o que aconteceu? Quando ele leva essas inquietações a ministros de Relações Exteriores, a embaixadores, numa reunião em Brasília, por causa disso, ele inclusive está agora inelegível. Mas ele já alertou atrás, mas ele tomou uma decisão. A decisão foi concorrer apesar disso. E quando ele concorre e há um relatório das Forças Armadas falando sobre as fragilidades do processo, o ministro Alexandre de Moraes, na época, ele solicitou o relatório logo após o primeiro turno. E o presidente Bolsonaro tomou a decisão, junto com seus assessores, de só enviar o relatório após o segundo turno. O que acabou ensejando que o Valdemar da Costa Neto, que também nós entrevistamos no Pingo nos Is, e na época nós perguntamos a ele, você entregou ali um pedido de reconsideração, de investigação do segundo turno, mas por que você não fez isso no primeiro turno? E por que o ministro Alexandre de Moraes riu na sua cara, em menos de 24 horas, lhe deu uma multa de 22 milhões e disse que o senhor estaria fazendo uma litigância de má-fé? Sabe por quê? Porque quem venceu o primeiro turno, Vitor, foi o PL, foi o presidente Bolsonaro. Eles venceram o primeiro turno com 99 deputados, elegeram senadores, elegeram governadores, colocaram em segundo turno, inclusive venceram no estado maior e mais importante da federação, em São Paulo. Então vejam que havia uma decisão política e o Valdemar, na época, resolveu fazer uma litigância só em relação ao segundo turno. E o ministro Alexandre de Moraes simplesmente desconsiderou e disse que esse relatório das Forças Armadas, que baseava aquela argumentação, ele agradecia e que no momento oportuno ele ia se debruçar sobre aquele relatório. Então, na verdade, se criou uma situação, Vitor, que logo depois nós explicamos para a população que o presidente Bolsonaro poderia, naquela crise, já que ele entendia que o processo havia sido injusto, ele podia entrar com a impugnação. No Pingo nos Is, Vitor, você estava lá, eu expliquei para a população que havia 15 dias, segundo a nossa Constituição. Veja que na Constituição, ela esclarece que nós temos 15 dias a partir da diplomação para apresentar um pedido de impugnação com as suas provas, com as suas argumentações. A diplomação do presidente Lula foi no dia 12 de dezembro, o mesmo dia que o cacique Sererê foi preso, e aconteceu toda aquela confusão em Brasília. Confusão essa que tem todas as características de ter sido muito bem arquitetada e planejada. Mas viremos essa página. 15 dias, Vitor, do dia 12 de dezembro, nos colocava já ao final de dezembro. E quem assumiria a presidência da República para desfazer esse imbróglio? O presidente da Câmara dos Deputados. Então não seria o presidente Bolsonaro que resolveria o pedido de impugnação. O próprio presidente da Câmara teria que fazer as investigações ou aguardar que a Justiça julgasse o pedido de impugnação para aí decidir se convocaria novas eleições ou se de fato daria posse ao diplomado que já estava, que era o presidente Lula. Todo esse imbróglio foi explicado, Vitor, à exaustão. E tudo isso o presidente Bolsonaro analisou as linhas de ação. Todas essas linhas de ação culminavam no afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele seria citado como parte, como responsável no pedido de impugnação por todo esse problema. Então veja que era uma situação crítica. O ministro Alexandre de Moraes, embora ele esteja fazendo isso desde lá até agora, sendo o acusador, o julgador, o investigador, na época, se ele fosse citado como responsável pelas ilegalidades ou pelas injustiças ou por aquilo que o presidente Bolsonaro colocasse no pedido de impugnação, ele não poderia julgar o seu próprio ato. Então, esse imbróglio, essa crise que se formou, o presidente Bolsonaro decidiu que não tinha condições políticas de vencer esse imbróglio. Ele poderia apresentar o pedido de impugnação, mas o Arthur Lira iria conduzir o processo junto com o Senado, que era contrário ao presidente, o STF contrário ao presidente. E as Forças Armadas e os comandantes militares, todos conversaram com as linhas de ações que havia e disseram ao presidente: não tem chance de prosperar.
E ele tomou a decisão de se ausentar, veio aqui para os Estados Unidos um dia antes do término do seu mandato. Essa é a história, Vitor. O tal do golpe, o minuta do golpe, são esses estudos que foram feitos. Inclusive, hoje, no documento que eu estava observando ali, esse documento fala que há um núcleo jurídico. Claro, havia assessores jurídicos do presidente, assessores militares, todos estavam ali tentando achar uma solução. Não foi encontrada a solução. E o que acontece no ambiente democrático quando não há uma solução? Serrão e Dárcio. O que acontece é o checkmate, vamos para a próxima eleição. Eles venceram, como o Barroso disse, nós vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané. E eles tiveram que partir para a próxima. E nós estamos nesse processo agora, com as eleições municipais mostrando que o processo de virada está acontecendo. Então, esse ato que nós estamos presenciando é um ato de desespero. É só isso que eu quero te dizer, Vitor. Voltando aqui para a nossa pauta, deixa eu trazer uma outra informação, que é o seguinte: a gente estava falando sobre aquela operação da Polícia Federal, e a gente traz uma manifestação muito firme que fez a Janaína Pascoal, ex-deputada estadual, eleita aqui de São Paulo, a jurista Janaína Pascoal, disse que não houve tentativa de homicídio contra Lula. A ex-deputada estadual questionou a caracterização das acusações como tentativa de homicídio. Segundo ela, para ter tentativa é preciso ter o início da execução. Mesmo quando se inicia a execução, o que não ocorreu no caso, a desistência voluntária descaracteriza a tentativa. E aí volto contigo, Serrão, a partir dessa interpretação da jurista Janaína Pascoal. Interpretação corretíssima. O sistema de poder no Brasil poderia nos ter privado de passar esse vexame. É um vexame. Dizer que houve alguma tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Nossa, eles estão mais vivos do que nunca. Nada aconteceu com nenhum deles, pelo amor de Deus. Então, essa história, ela assume uma gravidade total, porque quando você joga isso para a imprensa internacional, joga isso num inquérito, numa investigação oficial, você está dizendo que no Brasil realmente houve uma tentativa de golpe de Estado violenta para a tomada do poder, quando a gente pode garantir de maneira absoluta, verdade objetiva, não houve nada disso. E hoje o mega mentiroso presidente Lula ainda foi agradecer a Deus que ele e Alckmin não foram envenenados. Ô Lula, quem envenena o Brasil com suas mentiras é você, pelo amor de Deus. O Brasil e o mundo. É muito duro a gente ouvir isso. E as histórias, as ilações nesse inquérito, esse indiciamento, tem um padre, nós vamos ter problema até com o Papa Chiquinho agora, um padre foi indiciado porque ele teria participado do núcleo jurídico dessa tentativa de golpe. Meu Deus do céu, é muita loucura. Outra loucura absoluta, um nome que aparece ali na lista, Paulo Figueiredo, jornalista, foi nosso colega na Jovem Pan, foi nosso colega aqui no Bradock, figura conhecidíssima no mundo. Paulo Figueiredo, que crime o Paulo Figueiredo pode ter cometido? Tentativa de golpe de Estado cometida pelo Paulo Figueiredo, que não pisa no Brasil, nem sei há quanto tempo que ele não pisa no Brasil, e como é que você faz um golpe de Estado estando nos Estados Unidos? Um golpe por telepatia. Deve ter sido essa a atuação do Paulo Figueiredo. De repente, ele foi a um centro espírita, né, invocou lá o avô dele, né, João Batista de Oliveira Figueiredo, falou: vovô, vamos dar um golpe no Brasil para salvar o Bolsonaro, e aí o senhor volta para o Palácio do Planalto e vamos lá tirar o Lula. Não dá para levar a sério uma história dessa, me desculpem. Então, a gente aqui tem que tratar um assunto com seriedade, mas o sistema de poder não está tratando esse assunto com seriedade. O único objetivo do sistema de poder no Brasil é tornar inelegível Jair Bolsonaro, pela terceira vez. Ou seja, a eleição 2026 presidencial começou hoje. Começou hoje impugnando aquele que poderia ser um dos favoritos a disputar o Palácio do Planalto. Então, isso é de uma gravidade, isso é um negócio absolutamente assustador do ponto de vista político. Não dá para aceitar uma história dessa. O Mauro Cid, estão contando cada história mirabolante sobre o Mauro Cid. As emissoras amiguinhas já vieram agora com um papo furado. O Mauro Cid delatou o Braga Neto, delatou o Bolsonaro, delatou todo mundo. O Mauro Cid não delatou ninguém. Tanto que a colaboração premiada dele, aparentemente, foi até confirmada depois do depoimento dele ao ministro Alexandre de Moraes.
Então, o cara não delatou ninguém, não contou nenhuma história além do que já tinha sido contado. O próprio Mauro Cid, qual foi a grande acusação sobre nessa história do golpe aí que pesou sobre o Mauro Cid? De que ele, que era alguém que fez curso, fazia parte das forças especiais, os tais Kid Pretos, o Mauro Cid teria sido um dos articuladores entre os Kid Pretos desse tal golpe. Caramba, não aconteceu nada disso. O Mauro Cid já respondeu isso mais 7, 8, mais 13 vezes para a Polícia Federal, que nunca aconteceu nada disso. Ah, mas falaram mal do ministro quando estavam tomando lá uma cachaça, uma cerveja, um churrasco? Falaram, ele falou isso. Está lá no inquérito, ele falou. Agora, isso significa golpe de Estado? Isso significa alguém tentar depor ou matar alguém, tirar alguém do poder de forma violenta? Não. E outra coisa, gente, que tem que ser levada muito a sério no Brasil, o coronel Gerson Gomes poderá falar sobre isso bem daqui a pouco. Vamos respeitar o Exército Brasileiro. As forças especiais estão sendo tratadas como se ali só existissem marginais, golpistas, bandidos. Eu recomendo, por favor, está aqui, esse livro aqui. Quem puder, leia esse livro. Aqui você vai conhecer a verdade, um livro escrito pelo coronel Montenegro e pelo professor Rodney, pesquisadores sérios. O que são as forças especiais no Brasil? É isso aqui, é isso que interessa. O resto é a historinha do boitatá. A gente não pode ficar alimentando mentiras. E esse pessoal aqui das nossas Forças Armadas é altamente profissional. E o que me deixa assim triste e revoltado é ver que o comando do Exército Brasileiro parece que joga contra as Forças Especiais. Vocês viram agora que os cortes que o Haddad promoveu, os principais cortes do Exército foram em cima de todas as operações especiais, foram canceladas. Por quê? Porque o comando do Exército aparentemente não gosta desse grupo e está perseguindo esse grupo. O Mauro Cid está sendo vítima de perseguição dentro do Exército. Isso está causando revolta dentro das Forças Armadas. A insatisfação dentro das Forças Armadas é assustadora. Então esse é um outro efeito colateral dessa maluquice toda em torno dessa mentira, eu vou deixar claro, mentira sobre golpe de Estado. Eu não consigo apoiar essa tese de maneira nenhuma. Ela não ocorreu, ela não poderia ocorrer, e na Jovem Pan, a gente que vem lá de trás, foi muito claro nessa explicação por que não ocorreu golpe de Estado no Brasil. Primeiro, os militares não queriam dar golpe nenhum. Segundo, os militares não tinham condição de dar golpe nenhum. E terceiro, militar no Brasil não foi feito para dar golpe. E essa consciência já está clara há muito tempo, desde que eles saíram pela porta dos fundos, pela garagem do Palácio do Planalto, em 1985. Então, essa história é absolutamente inverossímil. Bolsonaro, se teve alguma chance de fechar regime, ele não fez em nenhum momento. Era o cara que foi até criticado por seus pares, porque falava sempre que temos e vou jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Tem bolsonarista que esculacha o Bolsonaro porque ele falava isso. E o Bolsonaro sempre foi fiel a esse raciocínio. Então, essa história de golpe é um golpe para fazer a gente de idiota, de mané. Pois é, né, Darcy, para engrossar esse caldo, aí surgiu essa semana também a história da tentativa de homicídio, né, até porque talvez não houve tanta adesão, né, a essa narrativa do golpe de Estado, afinal de contas nem aconteceu o golpe, né, não aconteceu nenhuma mudança de regime, então como convencer, né, a população de que houve o golpe de Estado? Aí surgiu também agora a tentativa de homicídio e com a associação ao ex-presidente Bolsonaro, né? E de tentativa de homicídio o PT entende bem, afinal de contas, o Toninho do PT era prefeito de Campinas e foi assassinado. Inclusive, em 2022, eles podem comemorar um golpe da justiça. Afinal de contas, o processo, o inquérito que investigava o assassinato do Toninho do PT foi arquivado em 2022. Pois é, nunca chegaram aos autores. Para esse tipo de situação, a Polícia Federal, com essa eficiência toda, ela não costuma agir de uma forma tão rápida e precisa, né? A mesma coisa em relação ao Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. Eles conhecem muito bem. E é curioso porque a incapacidade de um grupo de operações especiais chama atenção. Porque a gente viu há pouco tempo a preparação de um assassinato. Isso aconteceu no Brasil. Do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro. Eles fizeram ali uma preparação, o PCC fez uma preparação para executar o Sérgio Moro. E para isso eles invadiram sistemas de vigilância do governo do estado de São Paulo. Pois é, isso é sim
uma preparação. Afinal de contas, você tem delitos praticados na preparação. É aí que está o crime e não a preparação em si. E o PCC tem esse tipo de articulação, tanto é assim que a gente viu agora há pouco tempo um atentado verdadeiro do Gritzbach, lá no aeroporto de Guarulhos. E existia também a tese de que o Adélio Bispo teria alguma relação com o PCC, que também teve um atentado no Brasil contra Jair Messias Bolsonaro, vejam só. PCC que nesse momento, assim como o Comando Vermelho e outras facções criminosas, devem estar comemorando. Eu acredito que deve existir, inclusive, uma Nossa Senhora dos Traficantes, porque é incrível como alguns desses indiciados, hoje aqui bem lembrou Gerson Gomes, é o Braga Neto, que atuou de forma veemente no Rio de Janeiro e deve ter frustrado aí muitas intenções de narcotraficantes. Deve ter atrapalhado a vida de muitos deles. Assim como Anderson Torres, vejam só, está na lista também, ele que liderou as apreensões de drogas no Brasil durante muito tempo, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal batendo recordes e mais recordes. É muito interessante como que os mocinhos passaram a ser vilões nesse enredo de filme. Como eu disse no início do programa, a gente está vivendo um pesadelo que eu tenho certeza que cineasta algum imaginou um dia escrever ou produzir. É isso, Vitor Brown.